Beowulf, uma tradução comentada por J.R.R. Tolkien. Beowulf é um poema épico composto antes do ano 1000 e que foi escrito em inglês arcaico ou inglês antigo, que conta as proezas de um jovem herói, Beowulf, do povo dos Gautas, que viaja com um grupo de cavaleiros até a terra dos daneses, a Dinamarca dos dias de hoje, porque o Beowulf soube que os daneses estão sendo constantemente atacados por um monstro, o Grendel, que está dizimando o povo, né, atacando os daneses, atacando e matando vários dos cavaleiros e, inclusive, devorando esses cavaleiros. E o Beowulf vai se propor a enfrentar essa criatura, a enfrentar esse monstro, o Grendel. Essa, em linhas gerais, é a história desse poema Beowulf. Beowulf é um poema épico que ele faz várias mesclas interessantes. Uma que ele faz é o ponto de contato que ele vai estabelecer entre as lendas germânicas e as escrituras. Porque nesse poema, os monstros e os gigantes são descendentes de Caim, o proscrito, que aparece nos primeiros capítulos do Gênesis da Bíblia. O Grendel é uma dessas criaturas, meio monstro e, né, porque é meio animal e meio ser humano. Então, esse monstro seria um dos descendentes de Caim, dentro dessa visão do poema Beowulf. Também é um poema que mescla lendas históricas e contos de fadas. Existem características de contos de fadas aqui e de lendas históricas. Nos comentários do Tolkien, ele vai, inclusive, esclarecer, definir esses termos. As lendas históricas, por quê? Porque no poema você tem referências a personagens que, ao que parece, realmente existiram, mas a gente tem pouco material concreto, né? Documento, enfim, que você possa se guiar para saber como foi a vida de cada uma dessas pessoas que aparecem aqui. Então as suas vidas estão meio misturadas com lendas, né? Com histórias que se contavam sobre esses personagens. E aí você tem essa mistura, lenda histórica e conto de fadas, na feitura do Beowulf. E é um poema que, em mais de um momento, a gente percebe que o seu poeta, né, o autor do poema, que a gente não sabe quem é, que é anônimo, ele faz essa mescla entre elementos pagãos e elementos cristãos. E o Tolkien vai nos lembrar, quando ele comenta o poema, que nessa época o autor do Beowulf, né, esse poeta, ele estava escrevendo para um público muito específico, um contexto muito específico, que não é o nosso, onde você tinha uma sociedade, um grupo, né, ingleses, ainda que não era a Inglaterra que a gente conhece, não era nem a língua inglesa como se conhece, mas uma sociedade de ingleses, um povo que era cristão há poucas gerações. Provavelmente, muitos dos ouvintes e leitores desse poema do Beowulf, os mais idosos, tinham um passado pagão. E aí o que o poeta de Beowulf faz? O autor de Beowulf faz? Ele mescla, né? Ele vai reunir elementos cristãos e elementos pagãos no seu poema. Elementos que os leitores e ouvintes, porque provavelmente Beowulf foi cantado também, podem reconhecer do seu passado, mas também que as novas gerações e aqueles que se converteram ao cristianismo vão reconhecer os elementos da nova fé, da fé cristã. Na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá, pessoal, eu não percebi que o Tolkien insinue isso, é uma opinião pessoal. Eu acho que é possível que o autor de Beowulf tenha feito essa mescla por causa do seu contexto, né? Você tem um longo passado pagão e você tem uma nova fé que tem pouco tempo de existência nessa sociedade, né? Nesse povo. E também porque, de repente, ele não queria simplesmente descartar o paganismo.
Ele queria aproveitar e pegar aqueles elementos que ele achou que poderiam ser valorizados, que mereciam ser destacados, colocando no poema épico, colocando no Beowulf, debaixo de uma roupagem leve, muito leve, porque isso não é proselitismo, esse não é um poema com o propósito de pregar a nova fé, nada disso. E então ele valoriza aspectos do paganismo e pega o cristianismo e mostra os seus aspectos positivos também. Mas essa é uma opinião pessoal. Por quê? O que a gente tem aqui? A gente tem aquele culto do herói, aquela busca de glória, que são elementos do paganismo que estão presentes em poemas épicos, em epopeias pagãs, como os poemas do Homero, por exemplo. E a gente também tem aquele retrato que o poeta vai fazer do seu herói, do Beowulf, de ser aquele personagem que quando ele promete alguma coisa, ele faz tudo para cumprir, que tem aquela nobreza de caráter e que ao longo do poema até o seu final a gente vai perceber uma insinuação de autossacrifício e que é essas características últimas elementos do cristianismo, da fé cristã. Porque o conceito de autossacrifício é nitidamente cristão, ainda que ele não esteja explicitado, porque este não é um poema de pregação. O Tolkien, aliás, fala sobre algumas interpolações que foram colocadas aqui por outro poeta, que tinha uma visão mais fechada quanto a essa questão de usar a literatura para a pregação, e que aí destoa dentro do poema. Felizmente são pequenas, são intervenções pequenas, mas que o Tolkien, como especialista, como filólogo, como alguém que conhecia muito bem o contexto, as palavras usadas, né, e percebia claramente os conceitos pagãos e cristãos que aparecem no poema, detectou, né, como aqueles exageros, aqueles momentos em que uma doutrina cristã é exposta de uma maneira que destoa do resto da história e do caráter dos personagens e daquilo que a gente já sabe sobre cada uma das figuras que aparece aqui. Felizmente são poucas interpolações. É um poema também que quando eu cheguei, não diria no final não, acho que eu devia estar na metade mais ou menos, eu ainda não havia chegado nos comentários do Tolkien, que eu fui chegando assim, talvez pelo um terço do poema ou pela metade, eu fui fascinada, né? Eu fui assim, assolada por uma impressão de grandiosidade que você não encontra mais na literatura. Tá, não se escrevem mais epopeias, não se escrevem mais poemas épicos. Mas eu acho que não se escrevem mais poemas épicos porque essa visão de grandiosidade que Beowulf nos passa tão bem, que me passou tão bem, e eu sei de um outro leitor, o Rafael Mota, que também sentiu isso, porque naquela época, né, havia uma forma de fé, né, que tornava possível você escrever com essa grandiosidade. Quando eu digo fé, eu não estou falando necessariamente de fé cristã. Que tipo de fé que eu estou falando? Fé nesses contos, na realização desses contos. Fé na composição desses contos de forma que você acreditasse que essas ideias e essa história de luta, de herói, de combater o mal, elas podem inspirar, elas podem elevar, elas podem edificar, talvez, e que podem criar ideais nos seus ouvintes ou nos seus leitores que são maiores do que eles mesmos. Ideais maiores do que o ser humano. Só que essa é uma fé que, infelizmente, a nossa época não tem mais.